Olá, estudantes do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a professora Bruna e vamos dar início, então, à nossa aula de Química. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem um e-mail, perguntem, não fiquem com dúvida, ok? Na aula de hoje, pessoal, nós iremos trabalhar com o capítulo 16 do módulo 6, certo? Da nossa apostila da FTD, que tem o título de Reação Química e Velocidade. Então, vamos lá, pessoal. Olha que legal. Na aula de hoje, vamos falar sobre bananas. Então, o que acontece? Por que eu coloquei aqui essas fotos para vocês? Porque o processo, né, de amadurecimento das frutas, ali tem reação química. Na verdade, durante todo o nosso dia, no nosso corpo, em vários momentos acontecem reações químicas, mas às vezes passa despercebido. Então, comece a olhar com outros olhos, né? Vocês vão começar a observar que pequenas coisas que vocês fazem no dia a dia, ou alimentos, enfim, acontece ali, sim, uma reação química. Então, vamos lá. Então, aqui eu trouxe algumas fotos, né, para vocês acompanharem aqui junto comigo o amadurecimento da banana. Então, até a cor dela muda, né? A textura, ela fica, quando ela é verde, ela tem uma dureza, e quando ela fica, né, mais madura, às vezes até no estado já de decomposição, ela fica com uma consistência mais mole, digamos assim, né? Então, o que acontece? Quem que é o responsável por esse amadurecimento da banana? É a liberação do etileno, que tem a fórmula C2H4. E o que pode influenciar nesse caso do amadurecimento da banana, pessoal? A temperatura. Então, quando nós temos temperaturas elevadas, esse processo de amadurecimento, ele é mais longo, e temperatura mais frias, ele é devagar, né? Eu acho que vocês já devem ter notado isso, que quando está muito calor, as frutas, elas têm esse processo, né, de decomposição, muitas vezes até mais rápido. Então, temperatura são um dos fatores que vão influenciar nas reações químicas, a umidade também vai influenciar. Então, vamos lá. A velocidade, pessoal, das transformações químicas, elas são diferentes, tá? Nem toda reação química vai ter o mesmo valor, mesmo que ela tenha os mesmos compostos, as mesmas substâncias. Então, por exemplo, aqui na queima de um papel, né, tem o fogo ali, né, a chama, a combustão, mas é um processo rápido, certo? O processo da ferrugem, ela é uma velocidade, uma transformação química bem lenta, tá? Então, assim, através de alguns cálculos, nós conseguimos determinar a velocidade das reações químicas, tá? E esse cálculo, ele sempre vai estar associado ao consumo e às formações de novas substâncias em relação sempre ao tempo, tá? Então, eu vou ter os reagentes, eu vou ter os produtos, ali as formações e um tempo que essa substância, que essa transformação levou para acontecer. A velocidade média de uma reação. Então, assim, tem alguns cálculos. A velocidade média de algumas reações. Então, pessoal, eu vou passar aqui para vocês alguns termos, né, algumas fórmulas que nós utilizamos para fazer esses cálculos de reações químicas, de velocidade média, enfim, tudo aquilo que vai acontecer em uma reação química. As variações de quantidade de reagente, tá? Os reagentes sempre serão consumidos, e os produtos, que vai ser aquilo que será formado, tá? Então, nesse caso, a quantidade de reagente e de produto pode sim ser diferente, porque uma parte dos reagentes será consumido, tá? Então, aqui nós temos a velocidade média, ΔQ, eu estou se referindo à quantidade, e ΔT ao tempo que levou, tá? Então, o exercício pediu para você, qual foi a velocidade média de uma determinada reação? E ele deu a quantidade ali dos reagentes, do produto e o tempo, você joga na fórmula, tá? Aqui o ΔQ, ele sempre vai estar em mol por litro, tá? Gramas, litros, mililitros, a gente tem essas várias medidas que a gente pode utilizar e transformar. O ΔT, pessoal, ele está se referindo ao tempo. Então, ele pode estar em anos, dias, horas, minutos, segundos.
Anos é um pouquinho difícil, dias também, né? Mas horas, minutos e segundos são o que nós mais encontramos nos exercícios, né? Então, ΔT vai ser a nossa unidade de medida de tempo. Aqui, pessoal, mais algumas fórmulas que a gente pode encontrar. Tá? O V, velocidade na reação, quando tiver ΔN, vai estar se referindo ao número de mols participante nessa reação química. E o delta, com esse símbolo aqui, significa a concentração molar, a molaridade dos participantes ali na reação química. O ΔT, né, nós já conversamos, a variação de tempo, e VM, velocidade média. Então, os exercícios podem apresentar essas diferentes fórmulas. Vamos lá agora para um exemplo, pessoal. Então, vamos aqui observar essa equação que está nos representando a reação de formação da amônia, tá? Então, o que nós vamos ter aqui nessa reação? N2, que vai reagir com 3 moléculas de hidrogênio, né? Então, aqui, na verdade, eu vou ter 6 moléculas de hidrogênio e vai me gerar 2 moléculas de NH3. Então, elas se juntam. Então, elas se juntam e vão formar o nosso produto, tá? Então, vamos observar aqui. Pessoal, esse quadro, tá? Então, o que eu tenho aqui? A quantidade de reagentes, ela vai diminuir conforme o tempo passa, tá? E a quantidade de produtos vai aumentar. Então, veja, aqui eu tenho o tempo inicial, também tem isso, né? Vocês podem encontrar algumas fórmulas que tem tempo inicial e o tempo final, tá? Então, aqui, ó, eu tenho 0 minutos, né? A reação ainda não tinha acontecido. Daqui as concentrações dos meus produtos e a concentração do reagente. Então, assim, a partir desses dados, vamos supor que esse é um exercício em uma prova. Então, a gente observa os dados, observa os reagentes, observa os produtos e nós vamos conseguir determinar a velocidade de cada um deles em qualquer intervalo de tempo, tá? Mas aqui nós vamos determinar a velocidade de cada uma das substâncias no intervalo de entre 0 a 2 minutos dessa reação. Então, vamos lá. Primeiro, vamos aqui falar, pessoal, sobre o N2. Então, a concentração, ela varia. Veja, eu coloquei aqui o quadro de novo para a gente conseguir observar. Então, em 0, tinha 0,2 mol por litro. Em 2 minutos, tinha 0,1 mol por litro. Tá? Então, você vai fazer a subtração. Então, você vai pôr na fórmula. Você vai colocar a quantidade final que você tem, né, o dado que você tem, menos a quantidade inicial. O valor da concentração vai ser 0,1 mol por litro, tá? O tempo também varia. Então, você pegou o tempo final menos o tempo inicial, que vai dar 2 minutos da mesma forma. A velocidade de consumo do N2 vai ser, então, você vai colocar aqui a concentração sobre o tempo. Então, você já tem esses números, o 0,1 mol por litro, que é a concentração, sobre 2, que foi o seu tempo. Então, você vai encontrar a velocidade, que é 0,5 mol por litro por minuto, tá? Esse valor aqui, pessoal, é a velocidade de consumo apenas de N2. Vamos lá, então, agora para a nossa... Vamos ver agora o que aconteceu com as moléculas de hidrogênio. A concentração, então, variou, certo? Então, ele tinha 0,3. Vamos agora, pessoal, ver a concentração do hidrogênio. Então, ele pegou aqui, ó, o 0,3, que foi a concentração em 2 minutos, menos a concentração inicial. Então, a concentração do hidrogênio é
de 0,3 mol por litro, tá? O tempo vai ser o mesmo. 2 menos 0 ficou 2. A velocidade de consumo dessa substância será 0,15 mol por litro, tá? E agora vamos ver aqui o nosso produto, que é o NH3. Então, a concentração dele também teve uma variação, certo? A inicial era 0, porque o produto ainda não estava formado, e a concentração final era 0,2. O tempo foi o mesmo, então você vai pôr lá na fórmula concentração sobre tempo, que vai dar uma velocidade de formação de NH3 de 0,1 mol por litro por minuto. A velocidade média da formação do NH3, você pode pegar qualquer um dos participantes da reação e fazer ali a velocidade e os coeficientes finais, e nós vamos chegar ao mesmo valor, certo? A partir dos nossos cálculos, na velocidade média da reação, tá? Então, esse valor será o mesmo, independentemente do participante utilizado. Nós temos aqui o valor do N2, que era o nosso reagente, H2 também é nosso reagente, e o NH3, o nosso produto. Vamos entrar agora em alguns outros conceitos da cinética química, pessoal. Então, aqui, por exemplo, vamos falar sobre a decomposição da água oxigenada em um ferimento. Então, o que vai acontecer? Aqui a água oxigenada, né, ela está como se fosse borbulhando. Então, o que acontece aqui, pessoal? A água oxigenada, né, o peróxido de hidrogênio, certo? Ela vai reagir com as moléculas de água que estão aqui e vai liberar O2. Por isso que fica essa espuma, tá? O que acontece também nessa decomposição da água oxigenada? A fórmula dela é H2O2, tá? A concentração vai diminuir, por quê? Porque ela foi consumida, ó, você pode observar aqui no gráfico. Então, tinha uma concentração ali de 0,8, aconteceu a reação com a água, liberou O2, e a concentração final foi de 0,2, ou seja, aconteceu a decomposição, ela foi consumida. Aqui nós temos alguns trechos dessa decomposição da água oxigenada, tá? Então, vocês percebem que a velocidade, pessoal, ela vai diminuindo conforme o tempo vai passando, tá? Então, aqui, ó, mais um exemplo de como nós podemos utilizar as fórmulas e de como que pode aparecer em exercícios, né? Aqueles que irão tratar de cinética química. Mas, para todas essas reações acontecerem, nós precisamos que haja algumas condições. Então, são elas: afinidade química, certo? Os reagentes devem possuir uma certa afinidade química. O contato entre os reagentes também é bem importante, e a energia de ativação. Então, vamos lá. O que é afinidade química? É aquela afinidade entre moléculas. Elas vão precisar interagir para reagir, enfim, gerar substâncias, tá? A eletronegatividade, ela é muito importante, porém, ela pode afetar o processo da reação química. O oxigênio e a gasolina, eles têm uma afinidade química, tá? Mas eles só vão reagir com o calor, tá? Uma outra condição, então, né, para que essas reações aconteçam, é a teoria de colisões. Então, a influência de colisões ou os choques, elas vão interferir nas reações químicas, porém, essas colisões precisam ser efetivas. E elas também precisam ter uma geometria favorável. O que é o estado de transição dentro da teoria das colisões? É a colisão com uma energia que vai ser suficiente para aquela substância atingir a instabilidade. Também tem um termo dentro da teoria das colisões que nós chamamos de complexo ativado. O que é isso? Eu vou precisar de energia para quebrar e formar ligações de curta duração, tá? E a teoria das colisões também vai explicar
os efeitos de nível molecular, que também tem lá as teorias molecular. Repare aqui nessa primeira colisão, ela não é efetiva e não aconteceu uma reação química. Na segunda também, pessoal, ó, a colisão não foi efetiva e não ocorreu a reação química. Já que nessa terceira, né, a colisão pode ser efetiva e pode ocorrer a reação química. Observe aqui na disposição das moléculas. Aqui, segundo ano, nós temos uma representação gráfica da energia versus o caminho da reação, tá? Então, está mostrando uma parte da termoquímica, lá o ΔH, que nós já estudamos, e também uma parte da cinética, mostrando aqui a energia de ativação. E aqui nós temos uma reação exotérmica. Então, segundo ano, essa é a nossa aula de hoje. Não esqueçam, se vocês ficarem com alguma dúvida, mande um e-mail para mim, tá bom? Um beijo, pessoal, e até a nossa próxima aula.